Saudações a todos, é um prazer imenso retornarmos às gravações de vídeo. A nossa intenção é engrandecer o reino de Deus, alcançar pessoas, abençoar pessoas. Quero me tornar uma bênção para você e você uma bênção para mim. Um abraço às famílias que estão nos ouvindo, nos assistindo. Hoje eu vou falar sobre renúncia, quero falar sobre a entrega total para Deus. Entrega teus caminhos a Deus, confia nele e ele tudo fará. Entregar a Deus é como você estivesse entregando para mim um presente e você não pode vir buscar de volta porque se arrependeu. Não deve nem lembrar, nem questionar, nem cobrar. Você entregou. Entregou para Deus, entregar para Deus é esperar no amor, na receptividade, no carinho de Deus, no toque de Deus. Entregar os caminhos a Deus, confiar nele. É imperativo confiar nele. Deus ama, gosta que você confie nele. Apesar de todas as turbulências, intempéries, ventos ao contrário, inimigos, você confia que as circunstâncias irão mudar, porque ele tem poder para isso. Vamos falar sobre renúncia. Entrega teus caminhos a Deus, confia nele e ele tudo fará. Ele é absoluto, categórico, ele é Deus. Não há outro acima dele, nem abaixo dele. É o único, verdadeiro, onisciente, onipresente, onipotente. Ele é suficientemente poderoso para guiar a sua vida, sustentar você. Entrega, confia e espera em Deus. Renúncia. Eu estava alguns anos atrás, mais precisamente em 1987, iniciando o trabalho aqui em Ponta Grossa, numa tenda de lonas, na rua Visconde Mauá, 580. Confesso a vocês que quase desmontamos a tenda para ir embora para outro local, porque fomos aconselhados, não haveria resultados. Passou alguns meses, não conseguimos atingir as pessoas. E as pessoas que estavam nos assessorando, da família, disseram, não adianta, vamos para outro lugar, vamos mudar de local. Eu busquei a Deus, sozinho, propus no meu coração buscar a Deus em jejum e oração dentro da tenda. Às quartas-feiras eu ia até a tenda, fechava tudo e ficava lá de joelho, clamando, buscando a Deus, e até deitado no chão, que era coberto de serragem. Nós vamos postar aqui uma foto da tenda antiga, para que você possa ver como era aquela tenda, muito simples, muito humilde, montada com muito sacrifício. Numa quarta-feira, eu estava ajoelhado, estava de cabeça no chão, chorando aos pés de Cristo, porque é difícil você ver um projeto não dando certo, um plano não dando certo. Não é? Tudo estava caminhando debaixo da orientação divina, mas Deus estava fazendo a sua parte e nós deveríamos fazer a nossa parte. Numa determinada quarta-feira, ajoelhado, buscando a Deus, eu passei por um sono, deitado ali no chão da tenda, e tive um sonho, um arrebatamento de sentido, não sei como explicar para vocês, e eu vi uma voz gritando, renúncia. E eu perguntei no meu pensamento, renunciar o quê? Renunciar o teu ministério. Mas como renunciar meu ministério? Pensei até que fosse alguma força maligna. E aquela voz no meu pensamento dizia, tudo que você usou, tudo que você realizou, todo ministério que eu te entreguei, me devolva, porque eu vou te encher de novas coisas. Vou fazer uma obra nova em sua vida. Então devolvi o ministério para Deus, ali, sem poder me levantar daquele solo da tenda. Aí veio uma outra palavra, renúncia. Renunciar o quê? Dizia, renuncia o programa de rádio. Eu tinha um programa de rádio numa rádio muito popular em Ponta Grossa, era 11h55, e eu disse, mas o programa de rádio, renuncie. Aí a voz continuou, renuncie folhetos, renuncie a programações de rua, de alto-falante. Na mesma hora eu pensei, Deus vai fazer algo
que eu não imaginava, porque não que eu sou contra rádio, folheto, não, mas Deus ia me dar uma experiência. Renuncie também à manutenção da sua casa, porque eu estava muito preocupado, porque a tenda não gerava nenhuma oferta, nenhuma pessoa me ajudava, e eu já estava preocupado com o sustento da minha família. Renunciei a Deus, o sustento da minha família, porque Ele seria o meu mantenedor, como Ele disse naquele arrebatamento, serei o mantenedor da sua casa. Renuncie os seus auxiliares, eu tinha alguns auxiliares que estavam já se queixando, né, estavam já tristes, renunciá-los, que eles voltassem às suas igrejas, às suas origens. Em outras palavras, ele disse, entrega teus caminhos a mim, confia e espera. Aí eu fui levado a ler um versículo que ele me disse, que eu abrisse a Bíblia, no livro de Ageu, capítulo 1, versículo 2, que diz assim, assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo, este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo, é para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta? Era o que estavam me falando. Não é tempo de você abrir a tenda, não é tempo de você realizar esses trabalhos evangelísticos. Não é tempo. Né? E não é tempo de edificar casas, pensar em comprar terreno, porque eu estava começando do zero. Eu já tinha realizado vários trabalhos no Brasil, construindo igrejas, e aqui eu estava recomeçando. Aliás, eu nunca peguei uma igreja pronta. Sempre comecei debaixo de tendas, de lonas, e algumas igrejas que o Conselho Nacional me ofereceu no tempo do pastor Jorge Russell Faulkner, era um início. Eu tive que mudar de local. Precisamente em Vacaria, quando nós abrimos ali com um termo evangelístico, Centro de Socorro Espiritual, que eu já realizo há quase 40 anos este slogan, ou seja, esse departamento evangelístico. Quando me levantei e peguei a Bíblia em Ageu, estava ainda escrito adiante, ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. Semeais muito e recolheis pouco. Comeis, mas não fartais. Bebeis, ninguém se aquece. E o que recebe salário num saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. Minha gente, naquela semana, eu fui ao rádio, à emissora, cancelei o contrato, disse, os folhetos que eu tinha, eu guardei, alto-falante recolhi, porque eu fazia serviço de alto-falante, e fiquei esperando em Deus. E quero voltar para vocês e contar para vocês algo inédito, algo extraordinário, que me aconteceu naquele momento de arrebatamento de sentido, ensinamento de Deus. Quando eu renuncio, eu anotei na minha Bíblia mais tarde, o dia e a hora. Ele disse para mim, a partir de hoje você tem um exército de anjos que vão lhe ajudar, vão protegê-lo, vão anunciar. Seriam 60 mil anjos que Deus colocou à disposição. Eu fiquei muito surpreso com essas coisas. Eu já passei por várias surpresas de Deus na minha vida, no meu caminho. Antes desse acontecimento, eu estive em Caçador, que também não ia à obra lá, em 1976. Fiquei 7 dias e 7 noites em jejum e oração dentro de uma pequena igreja. Eram 5x8. E lá eu fiquei em jejum e Deus me falou que eu realizasse uma procissão milagrosa com uma cruz. Eu nunca tinha feito isso, achei até que era uma coisa do mal, carregar uma cruz e me chamar de pagador de promessas, o que diriam de mim. Eu não posso me importar com o que as pessoas dizem, falam, me julgam. Deus me ensinou isso.
Mas há momentos que você fica entre a cruz e o punhal. Eu realizei a primeira procissão milagrosa na minha vida, carregando a cruz, em 1976 para 77, lá em Caçador, Santa Catarina. Se tiver alguém que um dia assista esse vídeo e quiser testemunhar no Face comigo, eu tive ali perto de umas 8.000 pessoas. Uma grande cruz, a avenida foi liberada e eu coloquei aquela cruz num terreno, montei uma pequena tenda e logo tivemos milhares de pessoas, um dos maiores avivamentos. Eu tive reuniões em Caçador com mais de 20.000 pessoas. Esteve comigo numa bênção da família, pastor Jaime Palharim, ficou admirado e perguntou à população da cidade naquele tempo, perto de 50.000, eu tinha praticamente quase a metade da cidade reunida. Foi algo que moveu. Eu acredito muito em jejum, em oração, em entrega a Deus, para não ficarmos patinando, ficarmos sem ação, sem ver a ação de Deus. O mover de Deus, ele move as águas, ele abre o mar vermelho, ele traz o vento, traz o fogo, ele ressuscita dos ossos secos um grande exército. Está escrito lá em Ezequiel 37, dos ossos secos. Quando me levantei, voltando ao assunto de Ponta Grossa, eu fiquei na espera de Deus, o que seria? Aí, no mesmo dia, eu tentei, assim, desenhar o mapa de Ponta Grossa ali no chão da tenda, na serragem, e ministrei os anjos, dizendo: anjos de Deus, me tragam do bairro Olaria, 30 pessoas, do bairro Ronda, 50 pessoas, me traga do bairro Guaragi, que é um distrito aqui de Ponta Grossa. Comecei a mapear com o nome dos bairros, pedindo 30, 40, 50, 100 pessoas, e pedi para os anjos tomar a minha forma e a forma humana e falasse com as pessoas sobre o meu ministério. Me lembrei do caso de Abraão, quando foi anunciado que Sodoma seria destruída. 3 anjos visitaram Abraão e eram em forma de homem. Não eram com asas, com estrela, com brilhante, não. E esses mesmos anjos foram a Ló e anunciaram a destruição da cidade, e eram forma humana. Haja visto que a cidade correu, os homens correram para conhecer esses homens. Não era só cumprimentá-los, eles queriam fazer um conhecimento sexual com aqueles homens, porque Sodoma é famosa nesse assunto. Bom, eu ministrei então os anjos para que me trouxessem as pessoas para dentro da tenda. A tenda ela tinha 12 de frente por 32 de fundo, e o terreno era de 22 de frente por 72 de fundo. Era um terreno muito bom, situado numa avenida. Veja o que me acontece. Eu continuei indo às quartas-feiras, com minha filha Cristiane, orar comigo. E um dia eu desembarquei do ônibus, até o carro tinha vendido para poder me alimentar, para poder pagar as contas, né? Quando eu desci do ônibus, numa quarta-feira, eu pensei, deve ter um jogo de futebol, porque a minha tenda ficava próxima ao campo do Operário, em Ponta Grossa, e ali, entre a Visconde de Mauá e a rua que vai para o Operário, tem uma esquina chamada Curva do Diabo, por causa dos inúmeros acidentes que aconteceram ali. Até mais tarde eu comecei a chamar de Curva de Cristo. Até alguém queria colocar no meu folheto que a minha tenda estava próxima à Curva do Diabo. Eu disse: não quero isso. E quando eu cheguei naquela quarta-feira, minha gente, eu disse: tem muito carro lá na frente, num posto de gasolina, na rua. Olhei para o lado do campo que podia avistar as luzes, elas estavam apagadas. E eu disse: mas o que está acontecendo? Aí veio um menino ao meu encontro dizendo: missionário, muita gente estava ali, eu moro aqui pertinho, vim aí abrir a tenda. Quando entrei na tenda, estava super lotada. As paredes da tenda, também de lona, já tinham sido levantadas e escoradas com estaca para comportar a multidão. Minha gente, eu fiquei sobressaltado, admirado, surpreso com aquilo. Deus é surpreendente. Eu entrei pelos fundos da tenda, fiquei ali sem microfone, sem aparelho, porque eu recolhia até em casa, e um dos meus auxiliares trazia de cara. Aquele dia não, eu vinha orar. Subi no altar e disse: mas o que eu vou fazer com esse povo?
muita gente ali, eu não conhecia, apenas me lembrei quando fui coroinha da Igreja Católica em Jogaraíva, na Igreja de São Francisco de Assis. Eu disse: louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todo mundo respondeu: para sempre seja louvado. E ficaram em pé. Eu comecei a cantar uma canção: a nós descei divina luz, a nós descei divina luz, e em nossas almas acendei o amor de Jesus. Todos eles fizeram o nome do Pai. Eu comecei a orar o Pai Nosso. Aí eu creio que orei umas 8 vezes o Pai Nosso. Não sei se, porque eu fui da Igreja Católica, sei de muitas rezas, mas eu orei só o Pai Nosso. Aí eles se assentaram e eu cantei mais uma canção. Vinde pais, vinde mães, vinde todas as missões, ocupai-vos do negócio da eterna salvação. Todos eles acompanharam, não é? Eu pedi uma salva de palma para Deus, uma salva de palma para Jesus, uma salva de palma para o Espírito Santo, o Divino Espírito Santo, e falei sobre Maria, Maria, mãe de Jesus, que é uma das coisas que eu me lembro muito bem que eu falei, que eu queria conhecer Maria no céu. Eles ficaram todos ali admirados, que ela foi uma escolhida, e ela deixou um mandamento. Eu citei o mandamento de Maria, que ela dizia: fazei tudo o que ele mandar. O povo aplaudiu. Então eu estou aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Estou aqui no mandamento de Maria para realizar um grande trabalho. O povo aplaudiu de novo, não é? E eu comecei a conversar sobre a Bíblia. Eu me lembro que eu preguei sobre o cego de Jericó, que me veio em mente naquele momento. Aí perguntei: como é que vocês souberam? Eu não tinha anúncio no rádio, não tinha jornal. Aí algumas pessoas começaram a se manifestar: mas nós soubemos, a cidade toda sabia que hoje haveria de ter aqui na tenda operações espirituais. Mas esse termo eu não tinha usado, operações espirituais, operações divinas. Mas como que vocês souberam? Uma senhora levantou e disse: olha, eu saio do trabalho, estou no terminal de ônibus, 5h30 até 6 horas para pegar o ônibus, para ir para casa. Uma senhora de cabelos brancos sempre passava ali no terminal, anunciando quarta-feira operações espirituais com o espiritualista Ayrton Francisco. É o senhor? Sou eu. Quantas vezes a senhora viu essa mulher? Todas as vezes que eu estava ali, ela passava e em altas vozes anunciava a quarta-feira. O povo aplaudiu. Teve um senhor que disse: olha, eu sou guarda do Banco Bamerindos. O senhor lembra que o senhor esteve no banco, subiu numa floreira do banco e disse ao povo que estavam nos caixas, que estavam assentados, que quarta-feira haveria de acontecer aqui na tenda, aqui na Visconde de Mauá, 580, operações espirituais com o missionário espiritualista Ayrton Francisco. E aí o gerente, como eu sou segurança, o gerente me chamou, dizia aquele senhor, testemunhando como ele soube. O gerente me chama e disse: olha, manda esse cara parar, esse louco aí gritando dentro do banco, não pode. E eu cheguei para o senhor com muita educação, disse: olha, você não pode fazer isso aqui. Eu tinha anunciado já umas 10 vezes, confesso para vocês que teria coragem de fazer isso, mas eu não fui. Não fui eu que fiz isso dentro do Banco Bamerindos, chamando a atenção das pessoas. E eu disse para aquele homem, o senhor me chamou pelo nome, o que mais me chamou a atenção, o senhor disse: Alfredo, leve o seu filho, Paulo, que é viciado, na quarta-feira, que vamos libertar ele, às 20 horas. Ele disse: tudo bem, então o senhor pare, desça daí, da floreira. Eu disse que eu desci, mas eu nunca fiz isso. Tenho coragem de fazer isso, mas nunca fiz. Aí uma outra senhora disse: olha, eu estou dentro do ônibus e vi um senhor se levantar, ficar em pé no banco e anunciar para todo o ônibus coletivo que a quarta-feira teria reuniões aqui, uma reunião especial de operações espirituais, e continuaria às quartas-feiras. Mas eu não tinha esse pessoal para fazer essas coisas, né? Uma outra senhora, que até hoje me lembro, ela morava aqui num bairro em Ponta Grossa, chamado bairro Boa Vista, ela disse que 5 crianças bateram palma no seu portão e chamaram-a. Diziam: olha, estamos aqui convidando a senhora para quarta-feira estar na tenda de lona, na rua Visconde de Mauá, 580, aí na Vila Oficinas, às 20 horas. E o missionário vai fazer
uma oração especial, operações espirituais para a senhora que está doente. Ela disse, eu estou com câncer, diz aquela senhora, e até pensei que aquelas crianças estavam pedindo alguma coisa, sempre bato no meu portão, crianças pedindo. E eu disse, tudo bem, o missionário, qual é o endereço? Eles repetiram o endereço, Rua Visconde de Mauá, 580, próximo ao campo do Operário. E eu estou aqui porque o senhor me mandou lá crianças me chamar. E assim, sucessivamente, pessoas foram contando que dentro do hospital, pessoas chegavam na enfermaria e anunciavam quarta-feira operações espirituais. E pessoas que diziam, olha, eu encontrei no mercado uma pessoa que veio conversar comigo e de repente, você está sabendo da notícia boa que vai acontecer em Ponta Grossa, das operações espirituais na tenda de lonas? É uma tenda muito simples demais, não chamaria atenção para um acontecimento desse nível. E assim, pessoas foram dizendo que tiveram encontro com pessoas. Naquele momento, me lembrei dos anjos guerreiros, dos anjos anunciadores. Você sabe que o anjo Gabriel é o anjo da comunicação, ele tem sua falange de comunicação. E para que existem anjos? Anjos não existem para guardar e proteger Deus. Pelo contrário, Deus protege os anjos. Os anjos existem para nos proteger, nos ajudar, nos proteger e guardar aqueles que são salvos. Eu tenho muitas experiências com anjos. Não é? Não sou fanatizado, extremista sobre isso. Não oro a anjos, porque anjos são meus conservos, como aconteceu com Pedro. Pedro, quando viu um anjo, naquele caso de Cornélio, quis adorar o anjo. E o anjo disse, não adore, sou teu conservo, quer dizer, sou teu cooperador. Estou junto nessa jornada, nessa caminhada. Claro que eles estão aqui para engrandecer o reino de Deus, o reino de Cristo, não é? Ajudando-os. Porque os anjos é que gostariam de pregar o evangelho, mas não foram permitidos, foi dado a nós. Não é? E você pode entender que nenhum anjo foi chamado de filho de Deus. São criaturas de Deus. Nós, convertidos, entregues a Jesus, somos chamados de filhos de Deus. Minha gente, eu invoquei naquele momento o nome de Deus para as pessoas enfermas, sofredoras, e pedi que aos anjos guerreiros da falange de Miguel, agora é Miguel Arcanjo, os guerreiros que brigaram contra o diabo e seus anjos, brigou contra o dragão, como está escrito lá em Apocalipse, no livro de Judas, não o livro de Judas Iscariote, mas é um dos discípulos. Eles venceram, expulsaram, na época da rebelião, antes da formação da terra, da criação do homem, os anjos guerreiros lutaram contra o diabo e seus anjos e expulsaram dos termos sagrados do céu, assim por diante. Minha gente, quando eu orei para que os anjos guerreiros combatessem, demônios se manifestaram naquela tenda, por toda aquela tenda. Gente gritando, gente batendo. Eu não tinha nenhum diácono, nenhuma diaconisa. Eu chamei alguns homens, me ajudem por favor, segure esse povo. E alguns homens saíram e mais tarde se tornaram meus diáconos, diaconisas e obreiros. Minha gente, trouxeram para frente perto de umas 100 pessoas endemoniadas, perturbadas, olha, raivosas, gritando, e todos eles foram expulsos, aqueles demônios que possuíram pessoas. Aí começou o milagre. Uma senhora que estava de pé, ela disse, olha, eu estava sangrando agora há pouco, saiu sangue da minha mão, e eu olhei o sangue gotejando aqui no banco, era banco de madeira. Eu tinha esse braço há 10 anos paralisado por um derrame. E quando eu vi o sangue, peguei com a outra mão, eu me cortei em algum prego aqui dessa tenda. Não é? Quando eu levantei a mão, minha mão voltou, estava viva. Maravilha! Começou a acontecer milagre por toda a tenda. A tenda que o povo apelidou e chamou de tenda de Jesus. Já é um termo usado em nossa missão, tenda de Jesus desde São Paulo. Mas o povo começou a dizer, vamos na tenda de Jesus. Uma outra senhora começou a sangrar a cabeça e os cabelos ficaram encharcados de sangue. Uma daquelas mulheres foram até a frente da tenda, onde tinha uma torneira, e lavaram a cabeça daquela mulher. E aquele senhor, o pai daquela moça, disse, olha, minha filha deve estar morrendo, porque ela tem um tumor na cabeça, não tem como operar. O médico disse que ia estourar, ia morrer. Não, traga essa moça aqui. Ela veio para frente, olha, eu tenho filhos para criar, tinha 5 filhos, uma mulher jovem ainda. Orei por ela,
e mexi na cabeça, não havia nenhum corte, nada, o sangue estancou, ela foi curada, o tumor desapareceu. Foi um avivamento, foi algo assim impactante, foi uma coisa tremenda que aconteceu na tenda naquela quarta-feira. Pessoas endemoniadas, surdas, mudas, cegas, foram curadas na hora. Pessoas com tumores. Tinha um senhor que tinha uma perna inchada, muito inchada. Ele veio à frente, arrastando aquela perna, e eu dei para ele um pedaço de pano que eu encontrei ali. Eu não estava preparado para aquela reunião. Disse, olha, eu unjo esse pano, enrola na sua perna aí. Enquanto ele ficava lá, ele deu testemunho que bichos estavam saindo da sua perna. Bichos, muitos bichos, encheram aquele pano. E ele disse, estou curado. Bichos saíam desde o tornozelo até o joelho. E assim aconteceu um dos grandes milagres de Deus, muitos milagres naquela quarta-feira. E eu comecei a trazer pessoas na frente, testemunhando. Preguei a palavra do Senhor de cego do Jericó. As pessoas se ajoelharam, se entregaram para Deus. Muitos queriam beijar a minha mão, muitos queriam me abraçar, queriam me tocar. Foi extraordinário. Aí eu disse para eles, olha, sexta-feira eu estou de volta aqui. Porque aí eu pensei, vou fazer segunda, quarta e sexta. Minha gente, quando eu pensei em voltar na sexta, me avisaram que na quinta-feira já estava superlotada a tenda pela notícia que correu de operações espirituais. Naquela noite apareceu cicatrizes pelos corpos das pessoas, como fossem operadas, sabe? Como fosse assim que alguém passou bisturi, deu o ponto e apareceu cicatriz. Toda a cidade comentava e um mostrava para o outro. Eu fui operado espiritualmente, recebi uma operação espiritual na tenda. Olha que aí mostravam as pessoas sinais em cima do coração, na perna, e os tumores desapareciam. Tinha uma mulher aqui numa vila chamada Maria Otília, que ela tinha sido operada pelos médicos e não fechava a operação porque era diabética. Aí estava ali vazando pus e tudo mais. Ela voltou para casa, ela contou 7 pontos fechado e parou de sair dali pus e sangue. Um menino que tinha uma hérnia do lado do umbigo, que cabia minha mão em cima, sumiu na hora aquela hérnia. Então, Deus tem feito maravilhas através dessa instrumentalidade que sou eu, para a glória de Jesus, coisas extraordinárias. Anjos existem para dar notícia, como Gabriel anunciou para Maria, que ela seria a mãe do Salvador, e anjos que anunciaram, que falaram, ainda existem, eles estão aí, apenas nós estamos faltando, devemos ministrá-los, devemos ministrá-los em nome de Jesus, não é? Com todo respeito, com todo carinho, com todo o temor de Deus, ministrar os anjos para trazer gente. Graças a Deus, não tem uma igreja que eu vá que diminua o povo. Pelo contrário, aumenta o povo, fica lá no meio da rua, porque eu invoco Deus e peço para os anjos guerreiros trazer as pessoas dos bairros para que sejam abençoadas. E agora que estamos vivendo uma época muito pesada, muito fria espiritualmente, eu estou propondo, dando uma proposta aqui. Avivamento pode existir ainda hoje? Acontecimento de mover as águas pode acontecer? Sim, meus queridos, nós podemos trazer o avivamento através do jejum, da oração, da renúncia, do buscar a Deus, esse Deus Todo-Poderoso. Aqui fala que Deus repreendeu aquele povo e dizendo, não é tempo de edificar, não é tempo de pregar. E Deus disse, vocês cuidam das suas casas. Suas casas estão belas, casas estucadas, bem arrumadas, não tem nada contra de arrumar a casa. Mas esquecer da palavra de Deus é contra. Não adianta você apenas arrumar a sua casa, seus negócios, e esquecer do compromisso com Deus, da casa de Deus, do trabalho de Deus. Não é? Então, e quando eu levantei daquele sono, eu olhei para a tenda, que eu já estava abandonando a tenda, ela agia como uma estufa, cresceu muita grama, muito mato que voltaram da terra e quase estavam cobrindo os bancos. Havia muitos bichos pela lona, lesmas aos milhares. Eu comprei imediatamente mais de 20 quilos de sal, e misturei na água, porque o sal mata lesmas e bichos, e joguei ao redor da tenda e dentro da tenda, peguei uma vassoura, varri, senão ninguém vai me tirar daqui. Hoje você levanta o trabalho de Deus, ninguém vai ver essa tenda sendo desmontada, porque eu já vi a perseguição do lado.
da tenda e pessoas que queriam destruir a tenda, acabar com a tenda. Olha, uma vez, uma senhora que mora na frente da tenda, morava na frente da tenda, me telefona à noite dizendo: missionário, corre aqui. Ela perde 1 hora, ela era costureira, o marido dela é estofador. Então tem 8 homens aqui que estão amarraram uma corda na tenda, estão puxando para derrubar a tenda. Aí eu peguei o carro e fui até lá. O carro do meu cunhado. Vamos lá que estão derrubando a tenda. Quando lá cheguei, aquela mulher disse: não aconteceu nada. Estavam puxando a tenda, a corda arrebentou e eles caíram em cima de um monte de pedra, pedra-ferro. Bateram a cabeça, se machucaram, alguns foram embora, outros saíram sangrando daqui. Eu olhei lá, estava lá um pedaço de corda arrebentado, uma madeira só de eucalipto que estava rachada, e ninguém conseguiu derrotar aquela tenda até hoje, por mais que perseguiram. Uma vez deu uma ventania na cidade, caiu até o telhado do cadeião aqui, que foi abaixo, e muitos prédios foram destelhados e casas. Eu disse: coitada da minha tenda, né? Deu na televisão, no Jornal do Meio-Dia. Peguei e fui até lá. Tinha um mercado próximo, o mercado Tuma, estava com a frente derrubada pelo vento. Lá chegando, a tenda estava de pé, de lonas. Outro tempo, cheguei lá, tinha uma vela grande, grossa, acesa perto da lona. Ela estava derretida e um risco de fogo, uma fuzilagem, marcou a tenda. Alguém acendeu aquela vela para pegar fogo na tenda. Forças malignas, forças ocultas agiram. Quando você se movimenta, os infernos se movimentam. Quando você se movimenta em nome de Deus, os demônios se apegam e vêm de todos os lados para destruir, para lhe atormentar, para lhe coagir, para lhe amedrontar. Mas o que a Bíblia diz? Eis que eu envio um anjo diante de ti para que te guardes neste caminho. E a tenda ficou ali muito tempo. Depois eu comprei um terreno perto de 4.000 metros quadrados, construiu um templo que hoje ele mede 20 de frente por 35 de fundo e mais um prédio ao lado, que hoje a minha filha, a missionária Adriana, está dirigindo aquele trabalho. Então, não vamos desistir, por mais problemas que existam, por mais interrogação que existe, né? Se você está no coração apegado, confia. Deus ama que você confie nele. Confia na graça, confia na misericórdia. Então nós estamos vivendo um tempo agora de apreensão, não é? Nesse exato momento estão falando sobre falta de água, seca, né? Depósito de água, represa de água se secando. Será que não está na hora de nós, homens de Deus, se colocar na presença de Deus, invocar o perdão de Deus para o povo que anda pecando, errando demais? E está escrito aqui, no livro de Joel, capítulo 1, versículo 10. O campo está assolado e a terra triste, porque o trigo está destruído, o mosto se secou e o óleo falta. Os lavradores se envergonham, os vinhateiros gemem sobre o trigo e sobre a cevada, porque a colheita do campo pereceu. A vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, e a palmeira e a macieira, todas as árvores do campo se secaram, e a alegria se secou entre os filhos do homem. Eu estava assistindo uma reportagem na televisão, quando alguém dizia assim: o que está acontecendo? Vai faltar água, vamos morrer de sede. O pessoal está apreensivo. Deus tem repreendido isso. Ele repreende para que o povo se desperte para Deus. Existe um dito popular que há muitos anos eu uso: quem não vem por o amor, vem pela dor. Então, aqui uma recomendação no versículo 13. Cingi-vos e lamentai-vos, sacerdotes, gemei, ministro do altar, entrai e passai, vestido de sacos durante a noite, ministro do meu Deus, porque a oferta de manjares e a libação cortadas foram da casa do nosso Deus. Santificai um jejum, apregoai um dia de proibição, congregai os anciões e todos os moradores desta terra na casa do Senhor vosso Deus e clamai ao Senhor. Você sabe que o livro de Joel fala de um cataclisma, de uma miséria sem par, uma miséria trazida por gafanhotos, milhares, milhões de gafanhotos, que o barulho das suas asas era como milhares de carros na corrida para a batalha. E chegava a escurecer o sol, os gafanhotos que comeram a erva, atacaram os animais, atacaram pessoas e as pessoas adoeceram. E Joel realizou um seminário.
E aqui diz que ele realizou esse seminário buscando a Deus, não é? Aqui no verso 3 fala, ele convocando as pessoas para esse seminário. O livro de Joel todo fala sobre isso. Ele convoca o povo e ainda fala no verso 25 do capítulo 2, restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, a locusta e o pulgão e a aruga, o meu grande exército que enviei contra vós. E comereis abundantemente, ficareis satisfeitos e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente. E o meu povo não será mais envergonhado. E vós sabereis que eu estou no meio de Israel e que eu sou o Senhor vosso Deus e ninguém mais. E o meu povo não será envergonhado para sempre. A minha proposta é proposta de avivamento. Mas será avivamento barulho, grito? Não tem nada a ver, não sou nada contra. Será que avivamento está aí? Essa é a conotação do avivamento? Isto é a conotação de gritos e pulos e choro, não é? Emoções? Não, avivamento é conversão, é buscar a Deus, é Deus se postar ao nosso lado. Estou convosco todos os dias. Avivamento está na busca, na graça, na unção de Deus. Como eu falo sempre aqui no meu registro missionário, sangue, fogo e unção. A Bíblia ela é escrita em 3 linhas, ninguém pode fugir disso. Ela foi escrita no sangue, no fogo e na unção. Desde Gênesis e Apocalipse. Sangue de pessoas, sangue de sacrifício, fogo vindo do céu, fogo aprovando. E a unção é o poder sobrenatural de realizarmos tremendas coisas em nome do Senhor. Que venham as chuvas, que venha realmente... Não quero aqui dizer que vou me postar agora como um milagreiro, não. Se o povo buscar a minha face, como diz 2 Crônicas 7,14, se o meu povo que chamo pelo meu nome se humilhar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu virei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. 2 Crônicas 7,14. Meu Deus, eu também tenho passado por grandes problemas, grandes lutas, grandes falhas. Nós temos buscado a reconciliação, o recomeço com Deus. Está na hora de nós buscarmos a Deus, como aconteceu no país de Gales. Eu lembro de T.L. Moody, o grande avivalista do século passado. Spurgeon, que era o grande professor à distância de T.L. Moody. De Charles Finney, grande advogado que se torna um grande evangelista e ganhou milhares de pessoas. Savonarola, Lutero e outros tantos mais do passado que trouxeram grandes avivamentos. Avivamento em comoção, em lágrimas, em busca. Está na hora de buscar a Deus. Nada de paliativos, nada de remendar, de enganar, de manipular. É hora de calejar os joelhos. É hora de botar o rosto no chão. Deus vai responder. Eu sei que esse vídeo está longo, mas eu quero abençoar por milhares de pessoas que estão me atendendo, estão nos assistindo, que Deus colocou na frente desse vídeo para falar com você. Anjos querem ajudar você a recuperar a sua empresa, a sua vida moral, a sua vida ministerial, a sua vida física. Existe um Deus poderoso que pode te curar e os anjos podem te ajudar. Vou orar por você agora. Quero agradecer a Deus, quero agradecer o Rafael Pedrângelo que está aqui nos assessorando. Quero agradecer ao meu pai por nos dar esta oportunidade tremenda. Esse vídeo vai mexer com milhares de pessoas. Vai movimentar as águas. Vai trazer o vento do Espírito. Vai trazer as chuvas de bênção. Vai trazer milagres sobre pessoas. Eu estou levantando a tenda de novo. Vou levantar uma tenda de lona nessa cidade. Está muito difícil aqui. Mas eu vou fazer. Em nome daquele que me chamou desde criança. Eu tenho uma foto que o meu primo José Roberto Ponte encontrou no arquivo da família, que eu estou ajoelhado com 3 para 4 anos. Estava ali uma mensagem espiritual. Tenho te usado e te escolhido. Deus te abençoe. Envio sobre você agora avivamento, o vento do Espírito, as chuvas milagrosas. A terra vai tremer diante de você agora. Está recebendo esta oração. Você que pendurou a sua chuteira, achou que não tem mais jeito, busque a Deus, encoste o teu rosto no chão. Deus tem uma resposta. Levante seu exército de Deus para um grande trabalho. Talvez
o último avivamento do planeta Terra. Deus abençoe as missões, os pastores, os missionários, os padres, os superintendentes, os bispos, irmãos católicos, protestantes e evangélicos. Deus te dê saúde, você doente, enfermo. Eu envio cura para você que está acamado, doente, com as pernas inchadas, com o coração abatido, com a mente perturbada. Eu envio cura para você agora e libertação. Aonde você estiver, receba a unção milagrosa, a unção como vento, a unção como óleo, a unção de poder. Seja abençoado em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, te guarde e te dê a paz. E até o próximo vídeo. Estamos preparando. Aguarde. Deus te abençoe.